quarta e última videoaula da série Karl Marx em 5 minutos. Nesta aula abordaremos 3 conceitos centrais na obra marxiana, na obra de Karl Marx. Quais sejam teleologia, socialismo e comunismo. Teleologia vem de 2 termos, 2 palavras gregas. Telos, que significa sentido, e logos, que significa análise, estudo. Portanto, teleologia é dar sentido, encontrar o sentido, analisar o sentido de alguma coisa. Para Karl Marx, a história seguia um sentido muito claro, objetivo. Bastava um olhar um pouquinho mais agudo para percebê-lo. O filósofo deveria percebê-lo. E qual sentido é esse? Ao longo da história, até o século XIX, até os anos de 1800, Marx pensou, escreveu, nessa época, os homens haviam se organizado por 4 modos de produção. Modo de produção asiático, escravista, feudal e o último, capitalista. Em todos esses modos de produção, em todas essas maneiras de organizar o trabalho e as relações de trabalho, havia sempre a mesma ladainha. Uma pequena classe, uma pequena elite, dona dos meios de produção, vivia às custas da miséria, do suor, do sangue, do trabalho de uma massa trabalhadora. Ou seja, nessa organização social asiática, escravista, feudal e capitalista, aqueles indivíduos improdutivos, inúteis, que apenas eram donos dos meios de produção, viveriam às custas dos verdadeiros produtores, trabalhadores. E no modo de produção capitalista havia chegado a hora do fim dessa exploração, dessa organização histórica perversa. Por que havia chegado a hora, segundo Karl Marx? Bem, no século XVIII, nos anos de 1700, a burguesia, com a Revolução Francesa, plantou no inconsciente coletivo e no consciente coletivo ideias como igualdade, liberdade, fraternidade, luta pelos direitos, mudança. Essas ideias que a burguesia plantou para derrubar os reis seriam usadas pelo trabalhador para derrubar a própria burguesia. Segundo Karl Marx, em um manifesto do Partido Comunista, a burguesia, com essas ideias, criou a sua própria cova, cavou a sua própria cova. Bem, socialismo. No socialismo, os trabalhadores, após se unirem em sindicatos, após se conscientizarem em panfletos, em reuniões, após lutarem por meio de greves e pela luta armada, inclusive, os trabalhadores tomariam o governo e fariam uma ditadura do proletariado, do trabalhador. Cuidado aqui. Ditadura, nesse sentido marxiano ou marxista, é um período em que as leis anteriores são suspensas para que a sociedade se reorganize e melhore. Tá? Nessa etapa, os trabalhadores nacionalizariam, socializariam, daí o termo socialismo, os meios de produção. Isso não quer dizer que esse governo dos trabalhadores dividiria os seus sapatos, suas roupas, seus livros, não. O que seria socializado era apenas o que fosse meio de produção. Fábricas, comércios, bancos, terras e por aí se vai. Tudo isso seria dividido, tudo isso pertenceria a um governo feito por trabalhadores e não haveria mais exploração. Haveria uma igualdade social. Bem, na medida em que essa igualdade avançasse, chegaríamos então ao comunismo. Resumidamente, o que seria o comunismo? Não haveria mais um governo administrando, gerindo as pessoas, pois as pessoas não se dividiriam mais em explorados e exploradores, não se dividiriam mais em miseráveis e ricos, não haveria mais injustiça social, não haveria mais revoltas, violências, fome, pobreza. Não havendo isso, não havendo um ambiente de concorrência, não havendo um ambiente em que vemos o ser humano ao nosso lado como nosso inimigo, adversário, não havendo mais isso, chegaríamos a uma sociedade em que a cooperação, em que a ajuda mútua seriam elementos fundamentais da organização social. Então, bem, espero que com essas 4 videoaulas de 5 minutos, espero que com esses 20 minutos
eu tenha fornecido a vocês que pretendem prestar o Enem, que pretendem prestar outros vestibulares ou que queiram conhecer um pouco Marx. Eu espero que com essas videoaulas tenha ajudado.